antes de 2 Samuel, está fácil, já dei metade do caminho. Nós vamos encontrar um homem que era um adorador de verdade. 1 Samuel 13:14 diz assim: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, para que venhamos ser como Davi, um homem segundo o seu coração. Fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o segredo do sucesso, nós temos falado aqui na igreja muito sobre isso. Muitas das vezes as pessoas estão procurando a bênção da forma errada. Às vezes nós estamos procurando a bênção através de campanha, 7 quintas-feiras, 7 sextas-feiras, não que isso seja bom. Tanto é que sexta-feira nós estamos numa campanha muito boa de Urbano as Muralhas. Sexta-feira agora nós vamos ter uma vigília, e essa vigília vai começar às 10 e vai até o sábado. Então, se você não chegar cedo, você não vai conseguir lugar não, porque pelo que a Vera já me falou, vai dar mais de 400 pessoas dentro dessa igreja. Tudo quanto é pentecostal que você imagina de canela roxa vai estar aqui. Vai estar conosco o casal de pastores que esteve aqui, abençoado. Então vai ser realmente um culto sobrenatural. Nós vamos estar aqui buscando o poder de Deus, vai ser algo fantástico. Mas, meus queridos, se eu quero atrair a presença de Deus todo dia, todo momento, eu tenho que ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. E às vezes a gente se pergunta, pastor, qual é a fórmula para ser segundo o coração de Deus? O que eu tenho que fazer para ser segundo o coração de Deus? Porque, meus queridos, às vezes você está seguindo um líder. Se você seguir um líder, você vai se decepcionar. Se você quiser ser segundo o pastor El, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Se você quiser seguir um outro líder qualquer, você vai se frustrar. Mas quando você procura seguir o coração de Deus, ser como Deus quer, aí você não se frustra, porque Deus não frustra ninguém. E, meus queridos, Davi é um grande exemplo, porque Davi, ele foi escolhido para reinar. E na Bíblia nós vamos encontrar que Deus fez eu e você, com Jesus, nos fez reis e o quê? Sacerdotes. E Davi era sacerdote e era rei. Então Deus te fez para ser rei e sacerdote. Rei faz o quê? Reina. Meu irmão, você não está reinando ainda não? Então você tem que reinar. Você não é sacerdote ainda não? Você tem que ser sacerdote. Porque a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 6, que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então Davi foi para nós e é para nós um homem que atingiu esse nível, e era um homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus. Eu estava procurando as características de Davi, e eu passei muito entre o Velho e o Novo Testamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Quem achar pode ler para nós. 1 Tessalonicenses 4, 1. Vamos ver a Bíblia agora, hein? Uma pessoa segundo o coração de Deus. Vamos ver as características dessa pessoa. Quem achou? Vamos, gente, nas células. 1 Tessalonicenses 4, 1. Finalmente, irmãos. Bom, vamos lá. Finalmente, irmãos, nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, e como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Primeira coisa que um homem, que uma mulher, que é segundo o coração de Deus faz, é agradar a Deus. Meus queridos, eu tenho que procurar o quê? Agradar a Deus. Se você está agradando a Deus, Deus vai olhar para você, não é verdade? Quem é pai aqui sabe. Se o seu filho é rebelde, se o seu filho não te obedece, se ele não te agrada, você vai ficar trazendo presente para ele?
Você vai comprar uma correia maior e um cinto maior para dar uma chilapada nele, não é verdade? Agora, se o seu filho, se ele é aquele filho que te agrada, chega com um boletim só com nota boa, né? Coisa maravilhosa, tudo azul, acima da média, você chega na escola, na reunião de pais, e a professora fala: o seu filho é um exemplo na escola. Aí você chega em casa, aí você no caminho de casa, você passa, compra aquele sorvete que ele gosta, leva para casa, né? Por quê? Porque ele está te agradando. Então, meus queridos, uma pessoa segundo o coração de Deus, a primeira coisa que ela faz é agradar a Deus. Como eu disse, nós não estamos aqui para agradar a homens. Se você for agradar a homens, você vai fazer coisas que os homens fazem. E muitas das vezes o peso dos homens é o quê? É a corrupção, é a imoralidade. É quando você está no ambiente dos colegas e você quer agradar os colegas: ah, vamos beber, ah, vamos fumar, ah, vamos falar palavrão, ah, vamos fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Você está querendo agradar o quê? Amigos. Agora, o homem que quer realmente ser segundo o coração de Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é agradar a Deus. Outra coisa, Romanos 8, 29. Alguém lê, por favor. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. A pessoa que quer agradar a Deus tem que ter no seu caráter traços do caráter de Deus. Meus queridos, Deus, Ele não está interessado em quantas faculdades você fez. Deus não está preocupado em quanto dinheiro você tem no banco. Deus não vai levar para o céu títulos, carros, dinheiro. O que Ele vai levar? Caráter, nosso caráter, somos nós. Então Deus está preocupado que nós sejamos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Então o homem segundo o coração de Deus parece-se com Jesus. É interessante que no Natal nós fizemos aqui a encenação de Jesus, né? Foi algo muito bonito. E nós tivemos um Jesus. Se alguém se lembra quem foi Jesus? Foi Júnior, né? O Júnior ficou parecidíssimo com Jesus, gente. Foi o Jesus mais parecido que eu já vi. Até uma pessoa comentou: realmente ele parece Jesus, né? Nenhuma beleza vemos nele para podermos o... Mas é brincadeira. Pelo menos tem duas pessoas que acham ele bonito, né? A mãe acha suspeita, e a Renata também. Então, a sogra está achando. Então, já tem 3. Né? Mas, meus queridos, nós temos que ser parecidos com Jesus. Se você não se parece com Jesus, você se parece com quem? Já parou para pensar? Quem é o seu modelo? Gisele Bündchen? Algum artista da novela? O nosso modelo tem que ser Jesus. Nós temos que nos parecer com Jesus. Jesus é o primogênito, é o irmão mais velho. Então, uma pessoa segundo o coração de Deus tem que ser parecido com Jesus. Terceiro, Romanos 6,16. Romanos 6,16. Vamos lá? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, uma pessoa também que é segundo o coração de Deus, ela obedece a Deus. Meus queridos, a palavra de Deus é para ser obedecida. Obedecer é fácil? Não, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer é você fazer o que a palavra de Deus diz. E o homem segundo o coração de Deus, ele obedece. Ele obedece liderança, ele obedece princípios, ele obedece. E muitas das vezes obedecer vai doer. Obedecer vai passar por cima de algumas coisas que nós acreditamos, acima de alguns valores. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. E obedecer a Deus é o que um homem segundo o coração de Deus faz. Meus queridos, Deus está interessado se você é uma pessoa que perdoa. A Bíblia diz, deixa como mandamento o quê? Perdoar.
Perdoar não é sentimento. E hoje a gente vê muitas pessoas hoje que carregam uma vida pesada, um fardo pesado, porque não perdoam. E quando você olha na palavra de Deus, você vê que os verdugos, que são os demônios, eles ficam perturbando aquele que não perdoa. Porque quando você perdoa, você se liberta de tudo. E quando nós somos segundo o coração de Deus, nós obedecemos a Deus. E a Bíblia diz, Deus fala o quê? Perdoar. Você tem que perdoar as ofensas das pessoas. Você tem que amar. Amar é fácil. Amar quem gosta de você é muito fácil. Amar aquela pessoa que te ouve é fácil. E às vezes nós temos que ir atrás da pessoa 1, 2, 10, 20, 100 vezes. Mas você sabia que Deus está colocando essa pessoa do seu lado para você exercitar o amor? Você tem que amar. Amar qualidades, né? Quando você faz a lista da pessoa, aí você só coloca só as qualidades. Isso eu gosto dela, né? A gente vai ticando, isso é que eu gosto nela, eu gosto disso em você, mas eu não gosto disso. Então quem obedece a Deus, ele cumpre os mandamentos. E se nós formos pegar a Bíblia, meus queridos, e torcer e apertar para sair uma só palavra, amor. Amor. Amor é sacrificial? É sacrificial. O amor, ele não se ensoberbece. O amor, ele não se importa mal. O amor é algo tão lindo que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele tenta descrever o amor. E no final, sem saber como terminar, ele diz o seguinte: se acabar tudo, é o amor. Então, se eu sou aquela pessoa que obedece a Deus, eu vou seguir os mandamentos. Quarta coisa de uma pessoa segundo o coração de Deus, em 1 Samuel 16, de 6 a 7, uma pessoa segundo o coração de Deus não se engana com aparências. Samuel olhou o que? Ele viu o que era mais bonito. Então esse é o cara. Mas o homem segundo o coração de Deus vê como Deus vê. Deus olhou Davi, uma pessoa sem potencial para os homens, mas com potencial. Então, às vezes, nós olhamos para as pessoas e você só vê o lado negativo de uma pessoa. Mas e o coração de Deus? Você já parou para pensar que Jesus veio e morreu por cada um de nós? Gente, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma pessoa vale para Deus mais do que qualquer coisa. Aquele mendigo que está caindo na rua, aquele traficante que está nas drogas, ele vale o sangue de Jesus. Ele vale o mundo inteiro. Então, uma pessoa que é segundo o coração de Deus, ele não se engana com as aparências. Ele não se engana. Ele olha para as pessoas e ela procura ver o quê? O melhor. Eu já falei isso aqui, eu nunca me esqueço. Lá em Cachoeiro tinha uma irmãzinha que ela não via defeito nas pessoas. E, gente, às vezes nós olhamos, só vemos o lado negativo, né? Mas o homem segundo o coração de Deus, a gente procura ver o lado bom das pessoas. Então, o homem segundo o coração de Deus é uma pessoa que agrada a Deus, que manifesta o caráter de Deus, de Jesus, né? Que obedece a Deus e que não se engana com falsa aparência. E a pessoa segundo o coração de Deus, ela tem algumas características. É responsável. Davi, lá no capítulo 16, versículo 11, você vai ver que ele estava pastoreando algumas ovelhas. Ele dormia junto com o rebanho. Ele era responsável, ele cuidava das ovelhas que ele tinha. E, gente, Deus te deu uma incumbência. Outro não vai fazer aquilo que é para você fazer, não. Se você é um líder de célula, Deus te deu 5, é 5. E às vezes a pessoa está querendo multidão, né? Eu quero 1000. Não, Deus te deu 5, cuida dos 5. Se Deus te deu 10, cuida dos 10. Se Deus te deu um filho, cuida do filho que você tem. Se Deus te deu uma casa, cuida da casa que você tem. Davi era uma pessoa responsável. Nós somos mordomos de Deus. Gente, nessa vida nós estamos de passagem. Um dia Deus vai chegar para mim e para você e Ele vai falar o seguinte: fulano, mostre-me suas mãos. Vai chegar Thelma, mostre-me sua mão. Aí a Thelma vai mostrar as mãos e vai falar: ah, Senhor, sabe como é que é, né? É isso? Tinha uma peça que a gente fazia chamada Mãos Vazias, né?
E tinha uma frase que eu nunca me esqueci, quando ele pergunta, né, fulano, mostre-me suas mãos. E o intérprete fala o seguinte: mestre amado, estou aqui para minhas mãos lhe mostrar, trago marcas da seara que me destes a ceifar. Deus, Ele não está preocupado se você vai digitar ou se você vai pintar no seu corpo uma frase: Jesus, eu te amo, Jesus é bonito. Deus não está preocupado com isso não, meu irmão. Agora Deus quer como Paulo. Paulo, ele dizia o seguinte: trago no meu corpo as marcas de Cristo. E as marcas foram quantos açoites? Tem gente que vai te açoitar, pai. Pensa você que o ministério vai tomar açoite, não? Quantos açoites um pastor toma, um líder de ministério toma? Às vezes dá vontade de largar tudo e sair correndo. Né, Fernanda? Às vezes dá vontade de chutar tudo para o alto e falar assim: estou indo para casa. Dá vontade mesmo. Mas, meus queridos, Deus nos confiou, é um privilégio. Você é um privilegiado. Você pode fazer aquilo que anjo nenhum pode fazer. Os anjos estão lá no céu doidinhos para estar aqui fazendo o que eu e você estão fazendo. Nós somos privilegiados. E ministério envolve o quê? Envolve crítica. E muita crítica. Não se preocupa não. Agora, quando vem a crítica, a gente tem que dar glória a Deus. Sabe por quê? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Você não vai ver agora, em julho, alguém jogando pedra com uma mangueira. Não tem manga. Vai jogar pedra por quê? Agora, quando chega dezembro, novembro, a meninada está tentando derrubar as mangas. Então, quanto mais pedra, estou fazendo com o diabo, não está satisfeito. Outra coisa, possui as características descritas em 1 Samuel 16, 18. Nesse versículo, nós vemos que Davi era valente, otimista, homem de guerra, sensato ao falar e de gentil presença. Um crente fiel não se intimida por um diabo. O capeta vem, mas ele tem que sair correndo. Ah, pastor, estou na prova. Então mesmo, todo dia vai me prova. Todo dia, não pense você que o diabo não frequenta a igreja. Eu costumo dizer que o diabo é batista. Ele é frequentador assíduo da Getsema. Ele não perde um culto, nem reunião de oração. Ele é o primeiro, ele chega junto com o zelador e só sai depois que tranca a igreja. Ele é crente. Porque ele veio para tentar derrubar a igreja. Mas a palavra de Deus diz que as obras do diabo não prevalecerão contra a igreja. Ele pode vir, ele pode fazer, ele pode tentar, mas o crente fiel, como diz Efésios 6,12, ele está preparado para a batalha, está revestido. Por isso, meus queridos, você tem que orar. E se você não orar, não buscar, você vai cair mesmo. E muitas das vezes você está começando algo na igreja e vai vir muita gente contra. Vai vir. Imagina, nós estamos com um trabalho com crianças todo domingo de manhã, é o Crianças para Jesus. Gente, é um ministério extremamente difícil. Você imagina, uma criança que se converte, quantas pessoas essa criança vai levar para Jesus até a fase adulta dela? Um adulto com 50 anos se converteu, vai levar quantos para Jesus? Leva 1, 2 no máximo. Agora, uma criança, ela vai levar desde o pré, maternal, primário, depois o ensino fundamental, o ensino médio, faculdade, é um monte de gente para Jesus. O diabo vai fazer de tudo para que ninguém queira trabalhar. E tem gente que vai falar assim: não, cuidar de filho dos outros eu não quero. Imagina, lá em cima agora está tendo a reunião dos embaixadores. Está o Henrique Charque lá cuidando deles. Gente, embaixada é uma das melhores organizações da igreja. Eu aprendi a pregar na embaixada. Aprendi a ler a Bíblia na embaixada. E eu conheço vários pastores hoje que vieram para a igreja por causa do embaixador do rei. Todos sabem que esses meninos vão jogar bola. É para atrair essa meninada. Então tem gente que, não, para que isso? Por que esses meninos? Aí vão atacar quem? Vão atacar a liderança. Porque se o líder cai, o exército corre. Agora, quando o líder pega na espada e manda o capeta embora, aí o exército toma coragem, né? Davi foi assim. Davi, ele partiu para cima do Golias, enquanto até Saul estava recolhido. Saul, que era o rei,
que se esperava de Saul que Saul fosse atrás de Golias e pegasse Golias, Saul estava lá na tenda dele. Não, meu filho, é assim mesmo, não se preocupa não. Davi, que era o jovem, Davi que foi enfrentar o Golias. E o que aconteceu? Davi partiu para cima e já cortou a cabeça e o exército dele todo atrás junto com Davi. Então, meus queridos, você foi chamado para ser Davi. O gigante vem? Vem, mas você tem que cortar a cabeça dele todo dia. Até que vai chegar uma hora que o diabo já nem olha mais para você, porque já tem medo de você. Mas, meus queridos, uma pessoa que é segundo o coração de Deus é uma pessoa cheia de graça, é uma pessoa agradável. O crente tem que ser agradável. Por isso que eu falo, você tem que sorrir. Falo muito aqui na igreja, tem gente que tem cara de mula no vagão. Assista um filme de faroeste, você vê uma mula no vagão, você vai entender o que eu estou falando. É aquele beição, parece que está tudo dando errado, não sei o quê, e tal, só fala de tempestade, de problema. Agora o crente que é realmente vitorioso, ele é um crente diferente, ele é agradável. Pode estar caindo na casa que ele está ali, sorrindo. Se cair, Deus vai dar outra melhor. Uma vez eu ouvi uma irmã pregando, e ela é missionária no Rio de Janeiro, e essa mulher ela fez uma mensagem fantástica. Ela tinha um projeto na Rocinha, no início da Rocinha, era um barracão de madeira, e era um projeto social com criança. E o que aconteceu? Deu um temporal muito forte no Rio de Janeiro, e aquele barraco desceu. E foi a única construção da Rocinha que caiu, foi o projeto dos crentes. E essa irmã, ela foi chorar com Deus, mas Senhor, o único trabalho que caiu foi a casa dos crentes. Como pode isso? Eu te sirvo, eu faço a tua vontade, e no lugar de te adorar, de fazer o trabalho que essas crianças caem. Diz ela que Deus usou um profeta para falar com ela, nem sabia o que estava acontecendo. Chegou para ela e falou o seguinte: minha querida, eu derrubei, limpei o terreno, vou levantar um prédio de 3 andares. Pois é. Então o crente, aquilo que nós cantamos, até mesmo chorando, ele passa na prova cantando, porque ele sabe que a vitória vem. Então, meus queridos, ele é cheio de graça, ele anda o quê? Ele anda tranquilo. Deus está no controle. Não importa, Deus está no controle, Deus sabe por quê. Deus sabe por que está acontecendo e o que Ele vai fazer através disso. Outra coisa de um crente segundo o coração de Deus, de um cristão segundo o coração de Deus, é prudente. Davi, vamos ver capítulo 18, versículo 5, você vai ver que ele era prudente, ele conhecia os seus limites e ele tinha uma visão espiritual. Interessante que Davi, ele via não como nós ou como alguns veem, mas ele via como Deus vê. Quando ele olha para Golias, ele não vê um gigante, mas ele vê um Deus maior do que Golias. Ele via o problema não como os outros veem, mas ele vê como Deus estava vendo. Ele teve a oportunidade de muitas vezes matar Saul e começar a reinar, mas ele sabia que tinha um tempo de Deus para isso acontecer. Ele sabia honrar aquele que estava acima dele. Ele sabia que ele não precisava matar para subir. Ele sabia que quando Deus estabelece, Deus estabelece. Então o tempo de Deus é o tempo de Deus. E a justiça de Deus é a justiça de Deus. Por isso é que tem uma visão espiritual. Talvez você está passando agora por problemas. Não se preocupa não, o gigante vai cair. Aquela pessoa que te colocou embaixo, mas se a sua posição é de rei, Deus vai te colocar no seu tempo. Deus tinha colocado aqui como rei, mas ele não começou a reinar da noite para o dia. Deus foi tratar ele, Deus foi ensiná-lo a ser rei. Então muitas das vezes nós ainda não assumimos a posição. Por quê? Porque nós ainda não estamos preparados. Nós ainda estamos deixando a meninice assumir a nossa vida. Outra coisa que eu vejo na vida de Davi, Davi era um homem que era dirigido pelo Senhor. É interessante que um homem segundo o coração de Deus não toma decisões importantes em sua vida sem antes esperar a resposta de Deus. Meus queridos, se Deus não falar, não faça. Como foi com Moisés. Quando Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, vai que eu vou mandar um anjo com você. O que Moisés falou? Se o Senhor não for comigo, não sai daqui nem me pagando. Quando
direção de Deus, a coisa vai dar certo. Pode começar pequeno, pode parecer irrisório, mas você com Deus é a maioria. Se Deus estiver com você, você está com a maioria. Então você não precisa se preocupar com as circunstâncias. Você olha para Deus, Ele vai dar a direção. E às vezes a gente está querendo vitória, né? E às vezes nós ouvimos alguém dar um testemunho de uma cura, testemunho de uma aprovação muito grande, a gente fica com o coração, né, inflamado com aquilo, né? Ah, eu queria tanto passar por isso. A gente ouve um missionário falar da África, falar da China, e a gente fica com o coração, né? Mas quando Deus nos chama para passar pela prova, ai meu Deus, é difícil, né? Na verdade. Mas como você vai contar dos grandes feitos se você não passou? Davi, ele pôde falar, ele passou por isso. E gente, Davi foi um homem que o coração dele estava totalmente inclinado para a vontade de Deus. E não era um homem perfeito. Às vezes a gente pensa em Davi, quando eu lia esses textos falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus, às vezes me dava aquela coisa assim na cabeça, poxa, mas Davi adulterou, Davi matou, Davi fez isso, fez aquilo de errado. Nós somos limitados, mas um homem segundo o coração de Deus, ele deposita as suas limitações na mão de Deus. É Deus que age através das nossas vidas, é Deus que faz através de nós, porque quando Davi chega ao final, todo o mérito não estava em Davi, mas estava em Deus. Por isso, você limitado nas mãos de Deus, vai ser realmente uma pessoa abençoada. Davi era um homem que ele assumiu os seus atos. Davi, quando comete o adultério, quando ele mata, ele poderia ter tentado encobrir esse crime, matado o profeta Natan quando chega para confrontá-lo. Davi assumiu a culpa dele, assumiu os atos. E gente, Deus sabe o que você comeu ontem. Eu não sei nem o que eu almocei ontem, mas Deus sabe. Ele sabe. Então não adianta eu ficar escondendo de Deus. Pecado tem que ser o quê? Confessado. O Espírito Santo trouxe a memória, pede perdão. Deus, a Bíblia diz que Deus joga lá no mar de esquecimento. E uma coisa, gente, nós temos que aprender. Eu nasci no meio evangélico. Antigamente alguém cometia um pecado, hoje também comete, né? Mas era um pecado social que todo mundo via. Aí o que acontecia? Ia para o banco, né? Tem assembleia, colocava a pessoa diante da igreja, e depois a pessoa ia para o banco, e você vai ficar 6 meses no banco em disciplina, porque você cometeu esse pecado. Eu fico pensando nisso. Deus faz isso conosco. Ele coloca o nosso pecado na porta da geladeira, 6 meses. O seu pecado vai estar aqui na porta da geladeira, para que eu possa lembrar todo dia quando eu vier beber água, eu vou lembrar que você cometeu esse pecado. Deus faz isso? A Bíblia diz que Ele joga lá no mar do esquecimento. A Bíblia diz que dos meus pecados Ele nem se lembra, mas se Deus faz questão de não se lembrar, por que eu tenho que ficar me lembrando e colocando em evidência? Se eu pedir perdão, eu passo uma régua, acabou. Caminhar para frente. Cair de novo, confesso. O pecado tem que ser confessado. A confissão é direitinho, gente. Roubei de quem, aonde, quando, restituir. Porque o restituir é muito importante. Você falou mal de alguém, não é só pedir perdão a Deus. Você tem que chegar para essa pessoa e falar: meu irmão, eu falei mal de você, mas eu queria pedir perdão porque eu falei mal de você. Isso é restituir. E o que acontece? Você vai falar mal de novo com essa pessoa? Muito difícil, né? Porque bate uma vergonha, bate uma coisa no coração da gente, a gente corta isso. Então, Davi era um homem que confessava o seu pecado, um homem que assumiu os seus atos, um homem que vivia pelas circunstâncias. Ele traiu a esposa, as esposas, né, porque tinha um monte de mulher, traiu as esposas, adulterou, matou. Aí veio uma criança disso, essa criança morreu, e Davi não ficou remoendo a morte dessa criança, morreu. Enquanto a criança estava viva, ele intercedeu. O dia que ela morreu, o que ele fez? Tomou banho, fez a barba e foi comer. Tem gente que fica presa ao passado. Ai, Senhor, por que o Senhor não me deu? Por que não fez? Por quê? Gente, passou. Morreu.
Não adianta, você não vai ressuscitar defunto chorando por ele, não. Não vai. Melhor coisa é o quê? Deus deu, Deus levou, como Jó. Jó fez isso. Jó perdeu 10 filhos. Era para ser o homem mais depressivo da Bíblia, era para ser Jó. Você imagina, perder 10 filhos numa tacada só. E ele amava os filhos, sabe? Tem gente que pensa, pastor Jó não amava os filhos, não. Amava tanto que até fazia sacrifício pelos filhos por causa dos pecados dos filhos. Mas o dia que eles morreram, o que ele fez? Ele chorou, mas ele coloca diante de Deus: nu eu vim para esse mundo e nu eu vou voltar, bendito seja o Senhor. Pronto. Ficou remoendo o passado, tanto é que você não vê nos outros capítulos de Jó questionando por que os filhos morreram. Ele entregou para Deus. Capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então tem muito crente que fica preso ao passado, fica preso às coisas que estão para trás e não consegue caminhar para frente. O apóstolo Paulo, um bom exemplo para nós, o apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja. Matou um monte de crente, segurou a capa enquanto o Estevão era apedrejado. E quando ele se converte, ele não chega dentro da igreja e fica: eu matei fulano, matei fulano. Não. Ele diz o seguinte: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Gente, nós temos um alvo. É para frente que você tem que caminhar. É para frente no seu casamento, é para frente na sua vida espiritual, na sua vida material. Perdeu, agora vamos para frente. Para frente, o carro queimou, vou comprar um melhor. A casa, perdi a casa, vou fazer outra melhor. Perdi o emprego, vou arranjar outro melhor. Perdi o marido, vou arranjar outro melhor. Perdeu o marido, vou ficar sem meu por enquanto, tá bom assim. Mas de repente você casa de novo, não tem problema, não é verdade? Esses dias o irmão compartilhando com a gente que a mãe dele com 68 anos casou. Aí eu falo: então há esperança para muita gente ainda, então não se preocupa com isso não. Mas o importante é você ter o quê? Um alvo de vida. Se você não tiver um alvo para frente, a sua vida não vai acontecer. Davi, ele era um homem perdoador. Meus queridos, um verdadeiro adorador é uma pessoa que perdoa, é uma pessoa que não fica presa às mágoas. Quando Jonatas e Saul morreram, Davi chorou pelos dois. E olha que Saul fez de tudo para matar Davi. Mas Davi tinha perdoado. Davi não ficava carregando essas coisas. Então, se eu quero ser segundo o coração de Deus, eu tenho que ser perdoador. E por último, eu tenho que ser um adorador. Meus queridos, adorar, quando tudo está bem, é muito fácil, não é? Cheio de dinheiro em casa, saúde, né? Você vai no médico, o médico olha e fala o seguinte: rapaz, podia pegar um rim desse e doar, hein? Você está bem, você viveria até com o pulmão, pressão de 11/7, aí aquelas taxas, né? É interessante que quando você vai no médico, você entra no consultório, você não tem doença, mas quando você sai cheio de doença, né? Sai com a receita, você sai cheio de problema. Depois você entrou e saiu, você sai perdido. Mas quando você está na antessala ali, você pergunta: o que você tem? Não tem nada. Aí quando o cara sai com aquela lista: rapaz, estou com não sei o que, estou desse jeito. Mas o verdadeiro adorador, ele adora independentemente das circunstâncias. Está difícil? Está adorando. Está bom? Está adorando. Não é circunstancial, mas é pelo relacionamento que tem com Deus. Davi era um homem que no meio do deserto, que no meio dos problemas, ele estava adorando, agradecido a Deus. Deus procura homens e mulheres que sejam segundo o seu coração. Você é segundo o coração de Deus? Ou você é segundo o coração dos homens? Se não é segundo o coração de Deus, está na hora de você fazer um transplante na sua vida. Amém? E você vai ver realmente que quando você é segundo o coração de Deus, Davi foi um dos maiores reis que já houve em Israel. Foi o maior rei. O reinado de Davi, ele se perpetuou através de Jesus Cristo. Jesus veio da descendência de Davi.
Davi foi um homem que foi lembrado. E muitas das vezes nós cantamos salmos de Davi. Na verdade, porque era um homem segundo o coração de Deus. Davi conquistou milhares. E lá em Atos, acho que capítulo 13, a Bíblia diz que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Deus tem um propósito para mim e para você. Que você seja segundo o coração dele. Ele tem planos para você. Planos de rei e sacerdote. Agora, cabe a mim ou a você cumprir esse plano. Pessoas que não sabem qual é o propósito de Deus vivem uma vida medíocre. Meus queridos, nós estamos vendo agora passeata no Brasil para tudo quanto é lado, não é verdade? E no meio dessa passeata, não sei se você observou, a Bolsa de Valores caindo. E uma grande empresa, a tal da OGX, do Eike Batista, que já foi um dos 8 homens mais ricos do mundo, e hoje não entra mais nem entre os 300 mais ricos do mundo. Você é como, cara, de um ano para o outro, o homem de um dos 8 mais ricos está lá, daqui a pouco ele vai estar igual eu e você. Mas o que acontece? Você começa a ver lá, o que ele tem? Não tem nada. 4,2 bilhões de dólares de empréstimo do BNDES. Até eu seria milionário desse jeito, gente. O governo dando dinheiro, emprestando, até eu. Tenho 1,6 da Caixa Econômica, 1,2 do Banco do Brasil. Só o governo emprestou para o cara mais de 7 bilhões de dólares. Até eu seria milionário desse jeito, não é verdade? O que essas riquezas têm? Um homem que é segundo o coração de Deus, ele cumpre os propósitos de Deus. Riqueza, ela vem e vai, ela passa. Agora, o homem segundo o coração de Deus, ele é lembrado na história. Davi ficou lembrado na história. E é interessante que Davi terminou seu reinado muitíssimo rico financeiramente também. Porque uma pessoa que é segundo o coração de Deus, as bênçãos de Deus acompanham, gente. A palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o que vai acontecer? Todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Você busca Deus, se Deus é a prioridade da sua vida, as bênçãos, elas vêm correndo atrás de você. Às vezes tem gente que diz o seguinte: você pergunta para a pessoa, e você está fazendo o quê? Rapaz, estou correndo atrás do prejuízo. Meu irmão, eu só corro atrás do lucro. Se você está correndo atrás do prejuízo, você está errado. Começa por aí. Tem que correr atrás do lucro. Você tem que correr atrás do lucro. Quando você corre atrás de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos, elas te perseguem. As bênçãos vêm atrás de você. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ser segundo o coração de Deus. E uma pessoa segundo o coração de Deus agrada a Deus, manifesta o seu caráter, obedece a sua palavra e não se engana com falsa aparência. Vamos orar? Fique de pé, coloque diante de Deus a sua vida e peça a Ele para que você venha ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus.